vamos começar uma nova série de mensagem. Aqueles que estão vindo todos os domingos, viram na semana passada o pastor Glaico pregar o Salmo 139. Nós estávamos numa série de exposições de salmos, e foram, no total, 23 exposições. Como você sabe disso, Fabrício? Que eu entrei no YouTube da igreja e contei, e olhei. Começou no dia 23 de abril, e na semana passada, começou no dia 23 de abril com a pastora Dilma trazendo o Salmo 1, e na semana passada terminou com o pastor Glaico trazendo o Salmo 139. E quem foi abençoado por essa série, meus irmãos? Além de mim. Salmos são riquíssimos, não são? Nós vimos diversos tipos de salmos, vimos salmos de penitências, salmo de gratidão, salmo imprecatório, que muitas pessoas tinham dúvida, o Gabriel, nosso irmão, trouxe, explicou muito bem, e nós podemos aprender muito, e os PGs, algo que tem sido maravilhoso também, é que os PGs, eles continuam a pregação. Fabrício, o que é PG? PG são pequenos grupos, trabalho de célula que a Igreja Batista Irmão tem, e eles se reúnem de segunda a sexta nas casas. E as lições dos PG são as pregações. Inclusive o que nós vamos expor hoje, a partir de amanhã, cada grupo que se reúne nas casas vai ter a lição, já estão com a lição impressa, já tem as perguntas, considerações, aplicações, desafio, e você, às vezes, na pregação fica com uma dúvida, mas dificilmente alguém vai levantar a mão e vai perguntar. Mas no PG você tem essa oportunidade. No PG você pode perguntar, no PG é um momento que a gente enraiza mais relacionamentos, é um momento onde que nós podemos tirar dúvidas que porventura ficaram na pregação. Você pode ir anotando aí, ó. E pode me perguntar no final também, não estou fugindo da responsabilidade não, mas a partir de amanhã você vai ter seu líder de PG para poder te explicar e você aprofundar mais e mais. E aqui já vai um convite, se não participa de um PG, participe urgentemente. E outra questão também relacionada a PG é sobre o retiro. O pastor Glaico falou hoje cedo, no culto da manhã, que ainda tem vagas para o retiro. Vai ser no dia 24 de novembro. Tem vagas, vai ser em Baldim, no sítio Pousada Manancial. Fabrício, com quem que eu faço as inscrições? Com a Romilda? Não. Você faz a inscrição com cada líder de PG. Fabrício, eu ainda não participo de PG. Procure um líder de PG, fala com ele, olha, eu ainda não participo, não tem como eu ir, mas dá o meu nome. Passa meu nome, por favor, para eu poder fazer parte desse momento. Vai ter dinâmica relacionada aos pequenos grupos. Vai ser um momento família, onde toda a igreja vai estar reunida. Inclusive, 24, 25, dia 26, no domingo, não teremos culto aqui na igreja, aqui no templo, pois o culto vai ser com a igreja lá em Baldim. Então, você que não participa de um PG, participe o mais rápido possível. Você que não fez inscrição para o retiro dia 24 de novembro, faça o mais rápido possível também com algum líder de PG. Falado isso, que nós terminamos a série de exposições no livro de Salmo, nós começamos uma nova série hoje. E essa série ela tem um tema missão da igreja, como se fosse a missão da igreja, onde que nós vamos aprender sobre discipulado, nós vamos aprender sobre a importância de estudar, como estudar a palavra de Deus, a comunhão. A gente vai aprender bastante coisa até o retiro. E hoje me foi dado a responsabilidade de começar falando sobre a grande comissão. É um texto muito conhecido, um pequeno texto, mas tem grande ensino para todos nós. Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia, ou ligar a Bíblia, em Mateus 28, no finalzinho, versos 18 ao 20. Mateus 28, verso 18, versículo 18 ao versículo 20. Aqui já está. Amém. Vamos à leitura. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, nós bendizemos o teu nome. E agradecemos pelo privilégio de servi-lo. O privilégio de estarmos aqui. O privilégio de poder cantar, poder louvar junto. O privilégio de orar junto. O privilégio de aprender da tua palavra, Deus. São verdades eternas, contidas aqui. E nós pedimos o auxílio do Senhor. Através do teu Santo Espírito, abra nossa mente, nosso entendimento, para que o que foi exposto não seja só mais um conhecimento, mas que ele se torne prática. Aplique essas verdades em nossos corações, para que nós possamos parecer cada dia mais com Cristo, para que nós possamos cumprir essa grande comissão para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto é conhecido como a Grande Comissão, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, os últimos versículos do Evangelho. Aqui o Senhor Jesus já tinha vindo, ele já tinha pregado sobre o reino, ele já tinha sido perseguido, ele já tinha sido morto, crucificado, ele já tinha ressuscitado, e antes de retornar para o Pai, ele deixa uma tarefa, ele deixa uma missão para os discípulos. E é muito importante que nós entendamos qual é essa missão. Que ele deixou não só para a igreja Batista Hermon, mas para todas as igrejas, em todos os lugares. E eu começasse aqui, se eu pedisse o Rafael para tirar do Data Show, pedisse você para fechar a Bíblia e falasse de cor, qual que é a missão da igreja? Quais foram as últimas palavras, instruções que o Senhor Jesus deixou para os discípulos, para a sua igreja? Os irmãos saberiam? Como que a igreja vai cumprir a missão se ela não sabe dizer a missão? Pois bem, se eu pedisse, não só para falar de cor, mas para que você pudesse explicar em pequenas palavras o que significa a grande comissão, aplicar, como cumpri-la no dia a dia, você saberia? E se eu fizesse algo mais desafiador? Se eu perguntasse, nós temos cumprido a grande missão? Não adianta, irmãos, saber de cor e salteado. Não adianta saber explicar, ser doutorado em Bíblia, em grande comissão, se a gente não aplicar as palavras, as instruções que o nosso Rei Jesus Cristo deixou. Essa missão é uma missão urgente. Essa é uma missão que ela é para ontem, como a gente diz. O problema do mundo não é um problema físico. O problema mundial não é algo político, não é algo econômico. O problema mundial é algo espiritual. A causa da podridão moral, a causa dessa depravação moral que nós temos vivido, essa depravação social que nós temos visto, o declínio moral, o declínio econômico, a corrupção política, chama pecado. É o pecado. A causa disso tudo de ruim que nós vemos e cada vez cresce é por causa do pecado. E só existe um antídoto para isso. Só existe uma cura para isso, que é o Evangelho de Jesus. Só existe isso. Só o Evangelho de Jesus, o Evangelho genuíno que pode transformar corações corruptos e dessa forma transformar a sociedade. A solução, meus irmãos, não está numa reforma política, não está numa nova eleição, novo presidente. A resposta não está numa descoberta científica nova, num novo achado tecnológico, não. É o Evangelho. A Bíblia deixa muito claro que o homem sem Deus, ele vai de mal a pior. A gente vê isso de uma forma muito clara. Nós vimos o
apóstolo Paulo dizendo em Romanos 1 que o homem ele escolheu adorar a criatura ao invés do Criador, e com isso Deus os entregou às suas próprias paixões, e o homem ele enganando a si mesmo, ele suprimindo a verdade para poder satisfazer os seus prazeres, ele tem se entregado, o próprio Deus o entregou, olha, vocês não querem me servir, façam o que vocês quiserem, e a gente tem visto cada vez mais podridão moral. A própria natureza, os homens deixaram de lado para inflamarem paixões antinaturais. Meus irmãos, no livro de Jó nós vimos que o homem, ele bebe da impiedade como se fosse água, e é verdade. O próprio apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta para Timóteo, no capítulo 3, ele vai fazer uma descrição, ele vai dar o diagnóstico moral da sociedade, ele vai dizer, olha, o homem nos últimos dias, que serão tempos difíceis, os homens serão desobedientes, os homens serão cruéis, os homens serão avarentos, os homens serão arrogantes, os homens não terão amor pela família, terão falsos mestres, pessoas com aparência de piedade, mas que não têm poder. E isso tem acontecido cada vez mais. Crueldade, maldade, imoralidade. Filhos desobedientes aos pais, isso é uma marca dessa sociedade. Meus irmãos, isso é por causa de quê? Por causa do pecado. E só existe uma instituição que tem a resposta. Fabrício, é a ONU? Não. É a Casa Branca? Não. Ah, está lá nos Estados Unidos? Na Europa? Não. A única instituição que tem a resposta chama igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Somente a igreja tem a resposta, meus irmãos. Você que faz parte da igreja, querendo ou não, no momento que é convertido, você também está alistado numa missão de resgate, sabia? E não é de uma tragédia, um rompimento de uma barragem, ou então de um furacão, ou então da erupção de um vulcão, mas é de um acidente cósmico chamado queda, a queda do homem. E é uma tragédia não temporária, mas uma tragédia eterna. E o que nós temos feito? O que você tem feito? Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, para sermos instrumentos que essa graça e essa fé seja proclamada às outras pessoas. Não é para guardar para si mesmo, não é para fechar uma redoma, mas é para poder proclamar isso para outras pessoas. Por isso que nós afirmamos, nós falamos, olha, todo cristão ele tem que ser um missionário. Charles Spurgeon dizia que ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. Mas a gente tem um entendimento de missionário, e normalmente que missionário é só aquele que vai, então logo eu que fiquei, eu não sou missionário. A gente pensa dessa forma. Inclusive, se a gente falar assim, vamos orar pelos missionários, normalmente a gente vai orar pelos missionários da Ásia, da África, em lugares mais inóspitos. Dificilmente você vai orar para um missionário no Brasil, em Belo Horizonte. Não que é errado orar para esses missionários que são em lugares com violência, mas a gente não pode esquecer do papel de fazer missões aqui também. Todos nós temos um campo missionário em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vizinhança, na nossa faculdade. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? Fabrício, missionário, eu poderia, sim, o significado da palavra missionário é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Aquele que se dedica a pregar uma religião, a catequizar, ou seja, instruir e a trabalhar para a conversão de alguém à sua fé. Logo, todo cristão é ou deveria ser um missionário. Não só em países distantes, mas também aqui. E nós temos vivido isso? Nós temos trazido pessoas para Cristo? Mais de 50% dos crentes nunca trouxeram alguém para Cristo. Discipularam alguém durante um período para que esse crescesse em graça e conhecimento. A gente tem um erro, às vezes, de departamentalizar isso. Olha só, eu prego, o Daniel ensina, Beltrano faz o resto,
Eu vou lá e evangelizo, mas eu trago para a igreja, ó, pastor, agora com você, eu não quero nem saber desse vizinho meu aí, eu só cuida aí, ó, ensina ele, não é assim? Isso é errado. A gente limitar o evangelismo para quem tem dom de evangelismo é errado, a gente também tem que proclamar para outras pessoas. A gente limitar o discipulado só para quem tem dom de mestre é errado. Toda pessoa nascida de novo, ela é apta a fazer novos discípulos. É um mandamento não só para pastores. O mandamento não é só para conhecedores, não só para quem teologia, mas para toda igreja, meus irmãos. A gente precisa entender isso. A gente precisa ter uma comunidade de pessoas que trazem outras pessoas, que ensinam essas pessoas. E por isso temos que entender a importância desse texto. Aqui nós temos as últimas palavras do Senhor Jesus. Já viram naqueles filmes, quando o patriarca ele está para morrer, ele chama a sua família e ele vai dar instruções? Normalmente é o quê? Coisas muito importantes que ele vai falar para os seus filhos. Quando ele está para morrer, ele chama alguém, olha, eu estou para morrer, eu tenho que te falar algo. E aqui o Senhor Jesus, antes de retornar para o Pai, ele deixa instruções para os seus discípulos e para nós. E é importante a gente analisar esse texto e a gente compreender o que está escrito aqui. E para facilitar, a gente está dividido aqui em 3 tópicos. A grande comissão é o título. Por quê? Ela tem uma base. Por que ela é uma grande comissão? Ela tem um grande fundamento, a base dessa missão. A gente vai ver qual que é o imperativo, a ordem dessa missão. E, por último, nós vamos ver qual que é a garantia dessa missão. Então, a pregação de hoje ela está baseada em 3 tópicos apenas. A grande missão, a grande comissão da igreja. Nós veremos a base, o fundamento, o imperativo, que é a ordem, e qual que é a garantia dessa missão. Pois bem, vamos iniciar a primeira parte, a base da missão. No verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, vamos ler essa parte junto. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vamos ler mais uma vez. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, antes de dar a missão para a igreja, ele disse se essa missão vai ser confiável ou não. Antes de ordenar, antes de dar a ordem aqui, antes do imperativo, ele vai dizer se essa missão é confiável ou não. A gente aprende na própria Bíblia que se uma casa ela é construída sobre areia, o que acontece com ela quando vem a tempestade? Ela vai ruir. E da mesma forma, a nossa vida, se a gente construir a nossa vida, fundamentar ela em qualquer coisa que não seja Cristo, em qualquer ensino que não seja sobre Cristo, em qualquer pessoa que não seja Cristo, nossa vida ela vai ruir, ela não vai permanecer de pé nos momentos de adversidade. Contudo, se nós fundamentarmos a nossa vida na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nós vamos permanecer firmes, mesmo diante de doutrinas erradas, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de doença, mesmo diante de perseguição. Mas o fundamento, a base, ela tem que estar sólida. Tem que ser na rocha, e a rocha é Cristo Jesus. E qual que é a base dessa missão, meus irmãos? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus Cristo, ele fala, olha, vocês podem ir tranquilos, porque eu tenho autoridade para o que eu estou ordenando vocês fazerem. Se eu, Fabrício, chegasse e falasse, gente, olha, pode pregar para todas as nações que toda autoridade me foi dada. Mentira. Não tem fundamento nenhum, mas aquele que disse isso, ele realmente tem poder absoluto. Cristo Jesus realmente, ele tem todo o poder, meus irmãos, ele é Deus. E aqui um parênteses que a gente pode abrir é que não tem como ficar em cima do muro em relação a Jesus. Tem uns pseudos intelectuais, filósofos, que falam, olha, nós acreditamos em Jesus homem, no Jesus histórico, ele foi um bom mestre, ele ensinava coisas boas, mas nós não acreditamos no Jesus divino, em Cristo. Não acreditamos que ele ressuscitou. Meus irmãos, a Bíblia não dá essa opção de acreditar em Jesus, homem, e não acreditar em Cristo divino. O próprio Jesus, homem, ele disse, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele mesmo afirmou sobre a divindade dele.
Ele mesmo afirmou que ele era Deus. Cristo tem toda a autoridade sobre tudo e todos. Os evangelhos nos deixam isso de uma forma muito clara. Jesus, ele tinha autoridade sobre os enfermos, pois ele os curou. Jesus, ele tem autoridade sobre os demônios, ele expulsou, ele exorcizou. Jesus, ele tem autoridade sobre a criação, o vento lhe obedecia, o mar lhe obedecia, a criação toda lhe obedecia. Jesus, meus irmãos, ele tem autoridade sobre as almas, ele tem um poder para poder perdoar pecados, somente Deus faz isso. Não tem como acreditar no Jesus terreno sem acreditar no Cristo divino. Não tem espaço para ficar em cima do muro aqui. E a maior demonstração da autoridade de Cristo foi através da sua ressurreição. Todos os grandes reis sucumbiram para a morte. César, a gente vê Alexandre o Grande, a gente pega Faraó, depois disso pode pegar qualquer rei, todos eles morreram, mas Jesus Cristo, ele venceu a morte, ressuscitou e está vivo. Glória a Deus por isso. E por ter ressuscitado e ter vencido o inimigo, a morte, ele venceu o pecado, que foi o meio pelo qual a morte entrou na humanidade. E por ter vencido o pecado, ele venceu esse sistema, ele venceu o Satanás. Todas as coisas na ressurreição colocou todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ele reina absolutamente, soberanamente sobre tudo e todos, meus irmãos. Essa é a base da nossa missão. Essa é a base. Jesus, ele venceu todos, ele tem autoridade sobre todos. Fabrício, mas tem gente que não crê, tem gente que não se rende. Meus irmãos, chegará o momento em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus, ele é o Senhor. A pessoa pode não crer agora, ela pode estar com a serviço dura agora, mas chegará um momento que ele vai ser obrigado a se dobrar, que ele será obrigado a confessar isso, porque Cristo reina em todos os lugares, meus irmãos. E aqui, nós vimos que ele reina, e cabe uma pergunta para nós. Será que todos aqui se renderam a esse rei? Será que você se rendeu a Jesus? A igreja, especialmente, ela tem que se render, ela tem que estar rendida ao Rei Jesus, porque se eu não creio que Ele é Deus e que Ele tem toda a autoridade, que Ele pode me ordenar isso, eu não vou ter convicção para cumprir essa missão. Então é de suma importância que eu compreenda a autoridade dEle, mas é importante a gente também fazer essa pergunta, será que todos aqui se renderam ao senhorio de Cristo? Não adianta falar, Ele é meu Salvador, se Ele não é o seu Senhor. Jesus só é Salvador daquele que Ele é Senhor. Tem pessoas que só querem o Salvador, me salva, mas esquece que Ele tem que comandar a sua vida, Ele tem que ser o Senhor da sua vida, de todas as suas ações. E não se render a essa oferta de paz, essa oferta de reconciliação. O Evangelho, ele é uma oferta de reconciliação com Deus. Não se render a esse rei, além de ser algo errado, é loucura. Além de ser uma rebeldia, é uma insensatez tamanha. Porque é o Rei Todo-Poderoso que controla todas as coisas, que vai vir julgar a todos. Não tem como, meus irmãos, por isso, não deixe para amanhã, não protele, não deixe para outro dia, se renda ao senhorio de Cristo. Ele é poderoso, Ele tem autoridade para isso. Em Cristo nós temos tudo que precisamos, Ele é a fonte de poder, é nessa autoridade que nós vamos fazer evangelismo, que nós vamos fazer missões, que nós vamos pregar o Evangelho, que nós vamos fazer discipulado. Essa é a base da missão da igreja. Qual que é a base? Jesus tem toda a autoridade e todo o poder. Ele disse isso, eu tenho toda a autoridade e todo o poder sobre toda a terra e sobre todo o céu. Essa é a base da nossa missão, meus irmãos. Em cima dessa base, o que nós temos que fazer? Aí nós vamos para a segunda parte da pregação. Nós vimos qual que é a base. Cristo tem toda a autoridade e poder. E em cima dessa base, nós vamos para o imperativo da missão. O que é o imperativo? É a ordem. No verso 19. Está escrito no verso 19, portanto vão, na Almeida Revista Atualizada, a versão que é mais conhecida, está, ide portanto. Na NVI
Tá, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Qual que é a ordem que nós temos aqui? Portanto, vão, deixa eu falar da Almeida Revista. Ide, portanto, normalmente, inicialmente, eu também pensava assim, fala, não, o pregador, ele sabe de tudo. Mentira, ele estudou antes de pregar, às vezes ele pensava de um jeito e depois ele aprende de outro jeito. A gente pensa que a ordem é qual? Ide, ir, vão. Mas no original, o verbo aqui não é ide, é indo, está no gerúndio. É indo, ensinando, batizando, só tem um verbo no imperativo, que é fazer discípulo. A ordem é fazer discípulo, seja indo, seja vindo, seja parado, seja aqui, seja colar. Qual que é a ordem? Fazer discípulo. Esse que é o imperativo, está aqui o nosso papel, meus irmãos. Não é fazer as pessoas achar o evangelho legal, não é diluir o evangelho para ele se tornar mais palatável, para ele se tornar interessante, não. O nosso papel aqui é fazer discípulos. A ordem desse texto é fazer discípulos. Em cima da base, que é a autoridade que Cristo tem, a igreja tem que ir e fazer discípulos. E o que é um discípulo? A palavra discípulo, aprendiz, aluno. Tem um mestre, tem o seu seguidor que aprende com ele, que vai segui-lo. Uma forma de entendermos o que é um discípulo é aquele que ele entende quão precioso é o reino de Deus. O reino de Deus é um tesouro tão precioso que ele abre mão dos demais tesouros dessa vida por causa do reino de Deus. Esse é um discípulo. Discípulo é aquela pessoa que ouve a Jesus. Não só ouve, mas ele escuta, ele aprende com Jesus. E não só aprende e fica na parte do conhecimento, da doutrina, não, mas ele aplica, ele obedece a Jesus. O discípulo, ele tem que obedecer. O discípulo, ele tem que gostar de ouvir sobre Jesus, ele tem que gostar de ouvir sobre as coisas de Jesus. Nosso papel aqui é que as pessoas se tornem discípulos. Nosso papel não é chegar na praça, chegar em outra cidade, evangelizar, entregar um folheto, falar Jesus te ama, tchau e bênção. Não. Nosso papel é que essa pessoa ela também se torne um discípulo, que ela conheça sobre Jesus, que ela possa discipular outras pessoas para que nós venhamos ter uma comunidade de discípulos e discipuladores. Esse é o ideal. A missão aqui é fazer discípulo. Fabrício, como fazer discípulos? Como nós devemos fazer? No verso 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E a palavra nação aqui não é China, Índia, Brasil, Estados Unidos, não, a palavra é etnos, etnia. Grupos de pessoas, tribos, raças. Significa o quê? Nós devemos pregar o evangelho a todo tipo de pessoas sem acepção. Nós devemos pregar o evangelho para todas tribos, todas as raças, todos os grupos. No Brasil existem várias etnias. Nós devemos levar o evangelho para todos, sem distinção, mas não só levar o evangelho, mas fazer com que essas pessoas também integrem na comunidade. Fazer o quê? Discípulos. Não existe essa de crente por conta própria. Aqui nós vimos novamente a importância da igreja, da congregação. E tem crescido, infelizmente, uma turma dos desigrejados, que são pessoas que acham que elas podem servir a Deus sem pertencer a uma comunidade. A pessoa fala assim, olha, eu sou discípulo de Cristo, mas só que é eu e minha esposa aqui na minha casa. Ah, qual que é o seu pastor? Ah, depende da semana, eu puxo um no YouTube aqui de acordo com aquilo que eu quero ouvir. Eu tenho vários pastores. Não, não existe isso. Não existe discípulo dessa forma, meus irmãos. Como fazer discípulo, Fabrício? Pregando o evangelho para todo tipo de pessoas, sem acepção, mas levar o evangelho é o começo. Não é só levar o evangelho, nós temos que fazer discípulo, e discípulo envolve mais. Como fazer então?
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, continua, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é um ritual, ou seja, ele é uma cerimônia visível, onde a pessoa, ela diante de outras pessoas da comunidade, ela fala, olha, realmente Jesus é o único e suficiente Salvador na minha vida. Eu sou pecador, Ele é santo, eu confio somente nele para a salvação. Isso que é o batismo. E o batismo é uma ordenança, não é uma escolha. Então, mais um parênteses, se você ainda não batizou, se você tem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, batize, converse com o pastor Glá, converse com algum líder de PG e fale, olha, eu preciso, eu quero batizar também. O batismo, ele é a pública confissão de fé da pessoa, onde que diante da igreja ele vai confessar a sua fé. E aqui está falando que a pessoa, ela tem que ter isso, ela tem que se integrar a uma igreja. Não existe essa de desigrejado. Não existe essa de crente individualista. Se a gente pegar uma pessoa que acha que pode ser discípulo sem batizar e sem frequentar uma igreja, isso é uma anomalia. A Bíblia chamaria isso, o Novo Testamento chamaria isso de uma aberração. Antigamente não existia essa de desigrejados, de pessoas que falam que têm a Jesus e que eles servem a Jesus e não frequentam alguma comunidade. Faz parte. É importante essa pessoa ser integrada à igreja. Então, como que a gente faz discípulo? Pregando o evangelho para todas as nações, mas o evangelho é só o começo, a gente tem que atrair essas pessoas para a comunidade, essa pessoa tem que ser batizada, que é o quê? A sua pública confissão, profissão de fé, onde que ela vai falar visivelmente para outros sobre a sua fé. Essa pessoa, ela tem que fazer parte de uma comunidade para continuar aqui no verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. A gente precisa ensinar, porque ninguém nasce sabendo, mas a gente não tem que ensinar aquilo que eu acho que é certo. A gente tem que ensinar aquilo que eu ordenei a vocês. Quem ordenou? Jesus. Eu não ensino sobre achismos. Eu não ensino sobre a corrente teológica que eu gosto. Eu não ensino sobre algo que é da minha mente. Não, eu tenho que ensinar aquilo que Cristo ordenou na sua palavra. O genuíno evangelho, sem adição, sem diluição. Ensinando aquilo que Cristo ordenou, ensinando tudo que Cristo ordenou. Não só a parte boa, não só algumas questões. Tem muitos hoje que não ensinam sobre o pecado, sobre juízo, sobre o inferno, porque isso esvazia a igreja. Ninguém quer ouvir falar sobre o inferno. O povo quer ouvir falar que Jesus vai curar, que Jesus vai dar casa, que Jesus vai dar carro, que vai fazer empresa prosperar. É isso que todo mundo quer ouvir. Eu quero ouvir isso também. Mas só que isso é evangelho? Não. Tem que ensinar todo o evangelho, perdoar 70 vezes 7, amar a esposa como Cristo amou a igreja, ser submissa ao marido. Tem mulher que fala isso, dá até ojeriza, mas o homem também não pode fugir da sua missão de amar a esposa como Cristo amou a igreja, não. De não ter mágoa no coração, de não ter dois senhores, o que fazer no trabalho, como se comportar, fugir da aparência do mal, fugir das tentações, o evangelho genuíno, ensinar tudo. E é importante a gente ensinar o evangelho genuíno, porque hoje em dia tem sido ensinado um evangelho diluído. Eu gosto muito do Paul Washer, quando ele vai falar sobre o evangelho, ele é bem calmo, bem sutil, isso é ironia, ele é bem veemente naquilo que ele fala. E tem uma parte que ele está pregando para um auditório, e ele fala, olha, a maioria dos crentes aqui nos Estados Unidos vão para o inferno. Aí todo mundo já regala o olho, né? Ninguém quer ouvir isso. Aí ele fala, sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas foram enganadas, achando que pelo fato de terem vindo aqui na frente, repetido frases com o pastor, que elas são salvas, e elas podem voltar para a sua vida e viver como viviam antigamente. Muitos acham que o simples fato de vir aqui, responder um apelo e falar aquelas frases que o pastor ele manda falar, que a pessoa, olha, eu sou salvo, eu já fui na igreja quando minha mãe me convidou, eu respondi o apelo, agora eu estou vivendo minha vida da mesma forma, mas eu estou tranquilo. Terrível surpresa muitos terão, meus irmãos.
Esse não é o evangelho. O que é o evangelho? O Paul Washer mesmo, ele fala, tem um momento lá, um vídeo dele de uns 9 minutos, que ele vai falar da aterrorizante notícia. Ele fala, olha, eu tenho uma aterrorizante notícia para dar para vocês. Deus é bom. Estranho, né? Aterrorizante notícia. Deus é bom. Aí as pessoas, como assim? Isso é aterrorizante? Ele fala, porque o homem é mau. Deus é bom e você é mau. Deus é bom e eu sou mau. E o que um Deus bom, um Deus justo faz com uma pessoa má? O exemplo de um criminoso, quando ele está para ser julgado, se você chegar para o criminoso e falar que, olha, o juiz ele é corrupto, é a notícia boa ou ruim para o criminoso? Ótima, beleza, ele vai me livrar. Agora, se você chegar para um criminoso e falar para ele, olha, o juiz é uma pessoa honesta, é uma pessoa boa, justa, é uma notícia ruim para ele, não é? Então, meus irmãos, nós somos os criminosos aqui, nós transgredimos a lei. Ah, Fabrício, mas foi um pecadinho, por causa de um pecado de Adão, a humanidade toda pagou. A gente vê o dano que o pecado faz, quando a gente vê a honra de quem essa transgressão manchou, afetou. Não foi a honra de um presidente. Se você chegar para uma pessoa e xingar ela, é uma coisa. Chega para o presidente e xinga ele. Vai ser outra história. Chega para o ministro do Supremo e xinga ele, para ver se você vai estar aqui para contar a história. É outra história, a honra da pessoa. Agora, meus irmãos, o pecado, nós manchamos a honra do Deus Todo-Poderoso. É infinitamente superior do que qualquer transgressão aqui. E qual que é o castigo devido a quem cometeu essa transgressão? O inferno. O inferno. O inferno nada mais é que a justa manifestação da ira de Deus para com o pecado. Isso que é inferno. Deus sendo justo, ele manifestando a sua ira para o pecado. O Evangelho, ele fala isso, olha, Deus é santo e nós somos pecadores. Porque a boa notícia, Evangelho significa boa notícia, mas a boa notícia ela serve só para quem está desesperado. Só para quem está perdido, só para quem realmente se encontra necessitado. Você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, Jesus salva, e ela achar que ela não precisa de um salvador, vai entrar no ouvido, vai sair no outro. A boa notícia, ela só faz sentido para aquele que realmente entende a sua verdadeira situação. E nós estamos perdidos, meus irmãos. Nós pecamos. Um pecado é suficiente, uma transgressão é suficiente para pagarmos eternamente no inferno. Mas aí vem a boa notícia. A boa notícia é o quê? Cristo Jesus, ele pagou pelos nossos pecados na cruz. Por isso que o apóstolo João fala, olha, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda iniquidade. Como que Deus ele é justo perdoando pecadores? Porque o preço já foi pago por Cristo Jesus. Meus irmãos, o evangelho verdadeiro é esse. Ai daquele que não tem o Senhor Jesus como Salvador. Ai daquele que não coloca nos méritos de Cristo a razão da sua confiança na eternidade. Isso é pregar o evangelho todo, não pregar, escolher o que eu vou pregar. Tem lugar que às vezes prega só sobre prosperidade, só sobre cura, só sobre 10 maneiras de ter um casamento abençoado, 5 maneiras de ser próspero, não sei o quê. Mas você nunca ouve falar sobre o inferno, sobre a necessidade de arrependimento. A gente vê apelos, às vezes, sendo feito, vendendo Jesus. Irmãos, venham, aceitem a Jesus hoje. Aí ninguém aceita, e às vezes a pessoa ela se sente incomodada, porque parece que a pregação não teve poder se ninguém vir na frente. Aí começa a diluir. Irmão, se alguém aqui quer restaurar a sua vida com Cristo, vem na frente. Aí vem 2, 3. Irmão, se alguém aqui está passando por uma dificuldade, quer uma oração, aí vem a igreja toda. Mas o certo seria falar assim, irmãos, a gente está pregando sobre o evangelho, porque a própria pregação é um apelo, sabia? Toda pregação deveria ser um apelo. A gente está pregando sobre o evangelho, clame por misericórdia, quem sabe Deus vai te aceitar. A gente tenta vender falando para a pessoa aceitar Jesus. Não, clame por misericórdia, e quem sabe esse Deus Todo-Poderoso vai te aceitar. Porque nós não merecemos, não temos mérito nenhum. Não existe merecedores no céu, nem inocentes no inferno. O evangelho genuíno, ensinando-nos a obedecer tudo, todas as coisas. E aqui ensinando
obedecer. Tem pessoas hoje que elas viajam um continente para poder ir num congresso de teologia, nada contra isso. Mas a ênfase aqui não está no conhecimento vasto. Tem teólogos que não obedecem a Cristo. Tem ateus que são exímios conhecedores das Escrituras, conhecem muito mais que várias pessoas, mas eles não obedecem a Cristo. E aqui nós temos que ensinar tudo, não achismo, aquilo que Cristo ordenou, mas ensinar para a pessoa, não para ela virar um teólogo que sabe tudo e não pratica, mas para a pessoa obedecer. O verdadeiro discípulo, meus irmãos, é alguém que obedece, que pratica, que vive aquilo que ele aprende sobre Jesus. E a nossa missão aqui é fazer discípulos. Lembrando que nós também somos discípulos, sempre estamos aprendendo. Se perguntar a qualquer ancião, qualquer pessoa, por mais estudada que for, ela vai falar, olha, eu ainda estou arranhando aqui a superfície, eu não sei nada. Eu tenho muita coisa para aprender. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, a gente vê coisas insondáveis, maravilhosas, riquíssimas, que nós precisamos estudar cada vez mais. Por isso, meus irmãos, é importante pregar, é importante ensinar as pessoas sobre todas as coisas, o evangelho certo, o evangelho bíblico, tudo, e para que essas pessoas possam obedecer. E tem uma frase que ela é famosa, não sei se é de São Francisco de Assis, que diz assim, olha, pregue se necessário for com palavras. Já ouviram? Pregue se necessário for com palavra? É uma frase conhecida, que ela fala sobre o aspecto importante do testemunho. Como se você não precisasse nem pregar, o seu testemunho já vai fazer as pessoas virem a Cristo. Meus irmãos, mas o pregar, ele é essencial e fundamentalmente uma ação verbal, tem que falar. A fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 10, 14, como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, meus irmãos, pregue, evangelize, ensine, obedecer tudo. Não precisa, não pode diluir o evangelho para atrair pessoas. Jesus não está atrás de fã, quem está atrás de fã é artista. Jesus não está atrás de admiradores, quem está atrás de admiradores são atletas. Jesus ele não está atrás aqui de pessoas só para encher cultos. Jesus está atrás de verdadeiros discípulos. Pessoas que vão obedecer, pessoas que vão buscar conhecimento, pessoas que vão cumprir o mandamento aqui o mandamento de fazer discípulos em todas as nações. Jesus não mandou a gente evangelizar e depois abandonar a pessoa, Deus dará, não, evangelizar, integrar essa pessoa numa comunidade e acompanhar essa pessoa para ela crescer. Esse é o mandamento que nós vimos aqui. É uma tarefa fácil? Não. Discipular é fácil? Não. É difícil, a gente tem que abrir mão do nosso conforto. A gente tem que abrir mão da nossa intimidade, muitas vezes. A gente vai mostrar que nós vamos mostrar que não somos perfeitos, como no culto de domingo, durante 1 ou 2 horas, sem ninguém ver a nossa família, sem ninguém ver o nosso dia a dia, mas quando você começa a caminhar mais perto, é mais difícil. Mas é necessário, é uma ordem, e ninguém cresce sozinho, a gente precisa estar sendo discipulado e também discipulando outras pessoas. Então, de uma forma muito prática aqui, não adianta nada a gente saber e não aplicar. Quem você pode discipular a partir de hoje? Quem você pode investir aí 1 hora na semana para poder orar junto, para poder falar sobre Jesus, para poder estudar a Bíblia? São seus filhos? Às vezes seus filhos não moram com você, são mais velhos, ou então moram. Invista 10 minutos por dia de segunda a sábado, e no domingo você traz à igreja, 1 horinha. São seus parentes que ainda não são crentes? Reúna com eles. Eles moram longe, hoje em dia o que mais tem é Skype, Zoom, WhatsApp, vídeo, você pode reunir com as pessoas, pregue sobre Jesus. Quem são as pessoas, meus irmãos, que a gente pode passar 1 hora do dia, um colega, 1 hora da semana, um colega de trabalho, às vezes está passando por uma adversidade, por uma doença, e ele ainda não conhece o Senhor Jesus, ou ele está desviado, uma necessidade econômica. Às vezes um amigo,
um de infância, que você cresceu junto, ele foi para um caminho totalmente tortuoso. Um parente, eu não sei, meus irmãos. Nós precisamos pregar, nós precisamos fazer discípulo. Outros irmãos da igreja, na própria igreja, têm novos convertidos, necessitando de serem acompanhados no início da caminhada, para que eles possam conhecer mais. Escolha 2, 3 pessoas, no máximo, para você fazer isso. E pense, em um ano, onde que essas pessoas estariam? Talvez não convertidas, mas muito provável mais sensíveis a Deus. Muito provável mais sensíveis ao Espírito Santo. Porque a própria conversão, que é um ato que ocorre, o Espírito Santo troca o coração da pessoa, converte a pessoa. E isso não é somente ouvindo uma pessoa falando. Normalmente o processo de conversão, quando a gente vai ver, quando você pega a sua própria experiência, foi durante um longo tempo, de várias pessoas, em vários momentos. Aí o Espírito Santo, no momento, ele vai lá, dá o start e você foi convertido. Mas nós precisamos ser esse instrumento. Nós precisamos aqui cumprir. E quanto que nós temos valido da própria igreja para cumprir essa grande comissão? Cristo deixou para que todas as igrejas cumprissem, mas para que nós cumpríssemos também como igreja. Em outras palavras, não tente fazer isso sozinho. Você vai discipular alguém? Liga para o irmão da igreja e fala: ô Beltrano, meu parente está vindo aqui, eu chamei ele para tomar um café, chamei ele para jantar. Ora para Deus amolecer o coração dele aí. Ô Beltrano, olha, meu vizinho vai vir cá, ora para Deus, ele vai tomar um café, ora para Deus amolecer o coração dele, para que eu falar e o Espírito Santo toque. Ou então você vai falar assim: ô Beltrano, meu vizinho vai vir aqui, vai tomar um café, vem aqui falar da palavra para ele, você sabe mais da Bíblia que eu tenho um café, você tem a Bíblia, a gente faz um bem bolado aqui para evangelizar, para discipular, vem. Você está avaliando aqui de outras pessoas, você está avaliando aqui da própria igreja. Tem vizinho seu crente? Reúna com eles. Fala: olha, vamos orar juntos, pedindo Deus estratégias para a gente poder evangelizar a nossa rua. Tem colegas na sua faculdade, são crentes, no seu trabalho? Reúna com eles. Independente de que igreja que eles foram, desde que seja a igreja que pregue o evangelho, se não for também, você pregue para eles. Hoje em dia tem muito crente que está precisando ser evangelizado de novo. Mas a gente tem que fazer algo. Parentes seus que são crentes, pode orar com você para que vocês tenham estratégia para os outros parentes que não são. Quem são as pessoas do seu convívio que podem somar força com você? Que você pode orar junto para que Deus ele transforme corações, que você possa orar junto. E nós devemos orar junto também para que não só na igreja, mas que Deus levante missionários transculturais para irem para outros lugares. Mas nós temos um campo missionário na igreja, no nosso bairro. E o que nós temos feito? Cristo nos deu uma única ordem, meus irmãos. Vão e façam discípulos. Não é uma opção, é um imperativo, é uma ordem. E nós devemos cumprir isso. Ele tem toda a autoridade, obedeça e vá, mas não termina aí. Nós temos o finalzinho do verso 20. Nós vimos aqui 2 tópicos dos 3. Primeiro, a base da missão. Qual que é a base? Cristo tem toda a autoridade, todo o poder. É uma missão confiável. Pode ir que quem está ordenando é o Todo-Poderoso. Nós temos o imperativo, a ordem da missão. Qual que é? O ide? Não. É o façam discípulos. Como fazer discípulo? Ensinando-os a obedecer tudo o que Cristo ordenou, batizando as pessoas de todos os grupos, etnias. E aqui termina com a garantia de sucesso. Seria terrível se não tivesse isso no final. Imagina como seria. Imagina Cristo chegando para 11 discípulos lá e falando assim: olha, aqui ó, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão para as nações. Aí, peraí, você é doido? 11 para as nações? Vai dar certo isso? Não. Mas não termina aí. Tem a garantia de sucesso dessa missão na parte B do verso 20. Está escrito: e eu estarei com vocês até que fiquem comigo. Vocês estão lendo comigo? É isso que está escrito? Não. Está escrito:
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus por isso, meus. Cristo, ele não só tem toda a autoridade nos céus e na terra para dar essa ordem. Cristo não só nos mandou, nos deu um imperativo para fazer discípulo, ensinando-nos, mas Cristo, ele garantiu para a gente, olha, eu vou estar com você até o fim do tempo. Glória a Deus por isso. Tem como uma missão dessa dar errada? Jamais. É o Todo-Poderoso, nossa base. E ele nos garante, olha, pode ir, pode pregar, pode evangelizar, que eu vou estar com você. Não é oratória, não é o seu conhecimento, não é a sua beleza, não é o jeito que você fala, é o nome de Jesus que tem poder. É Ele que tem poder para salvar, transformar corações, é nesse poder que nós caminhamos. É nesse poder que nós estamos fundamentados, não tem como dar errado. É uma missão dada, é missão cumprida, como diz o capitão. Então, meus irmãos, glória a Deus por isso. Jesus sempre estará conosco, embora nós abandonemos Ele às vezes, Ele nunca nos abandona, que é uma promessa. Ah, Fabrício, você não conhece meus parentes, meus vizinhos, você não sabe a resistência que eu vou enfrentar se eu tentar pregar. É verdade, eu não sei, mas Cristo sabe. Fabrício, é impossível meu filho vir na igreja. Meus irmãos, para Deus nada é impossível. É impossível meu marido, minha esposa converter, para Deus nada é impossível. É impossível aquele meu amigo de infância, eu cresci com ele, eu conheço ele. Meus irmãos, para Deus nada é impossível. Ele fala com você, vá, pregue, faça discípulos. Eu tenho toda a autoridade, o poder é meu e eu vou estar com você para realizar essa missão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, você nunca vai estar em minoria na presença de Deus, não importa onde você pisar, Cristo vai estar contigo, não importa onde você for, Cristo reina lá. Às vezes aquelas pessoas ainda não sabem, mas Cristo, ele é rei em toda a terra, sobre toda a terra ele reina poderosamente. Meus irmãos, para concluirmos, 3 motivos para nós cumprirmos essa grande missão. Primeiro, porque o poder de Jesus está à nossa disposição. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele é poderoso. Essa missão é uma missão confiável. Quem ordenou tem poder para poder ordenar. Ele tem autoridade para ordenar. Segundo, porque Jesus estará conosco até o final. Eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Nós temos garantia de sucesso dessa missão, porque o Deus Todo-Poderoso vai estar conosco. E terceiro motivo, mais óbvio, mas que precisamos falar. Por quê? Porque é um mandamento, é uma ordem, não é uma opção, não é para você escolher fazer, ele ordenou. Portanto, vão e façam discípulos, é um imperativo. Se ele mandou, meus irmãos, nós precisamos obedecer. E você quer saber algo tremendo, meus irmãos? Sabe por que você está aqui hoje? Mais de 2000 anos depois, do outro lado do mundo que Jesus proferiu essas palavras, porque os 11 homens aqui, eles aceitaram esse desafio, eles cumpriram essa missão, eles proclamaram o evangelho por todos os povos, todas as tribos, e esse evangelho chegou em todo o mundo. Se Deus fez isso com esses homens, meus irmãos, imagina o que ele pode fazer conosco. Nós temos que obedecer, confiantes que essa missão, ela será um sucesso, porque o Deus Todo-Poderoso, ele estará conosco até o fim. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos alertado. O Senhor tem nos mostrado o que nós precisamos fazer. O Senhor sempre está nos direcionando e nós somos privilegiados por isso.